Você já ouviu falar de um simples pastor de ovelhas que se tornou rei, e mais não qualquer rei, um homem segundo o coração de Deus? Hoje, você vai mergulhar em uma das histórias mais poderosas e transformadoras da Bíblia, a jornada de Davi. Se essa mensagem falar com você, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para mais conteúdos que edificam, inspiram e aproximam você de Deus. Vamos juntos descobrir como Deus transforma o improvável no inesquecível. Porque essa história, e pode muito bem ser a sua também. No meio de um povo oprimido por guerras, governado por um rei que se afastava cada vez mais da vontade de Deus, ergue-se uma história que atravessa séculos e toca corações até hoje. É a história de um menino que ninguém acreditava, mas que foi escolhido por aquele que enxerga o coração. A história de Davi. O pastor de ovelhas que se tornaria rei. O poeta que escreveria cânticos eternos. O guerreiro que enfrentaria gigantes. Mas, acima de tudo, o homem segundo o coração de Deus. Israel estava em crise. Saul, o primeiro rei, fora ungido para liderar o povo escolhido, mas desobedeceu à voz do Senhor. Suas escolhas foram moldadas pelo medo dos homens e pelo desejo de agradar ao povo, e não pela obediência à palavra divina. Deus, então, rejeitou Saul como rei. E em meio a esse silêncio espiritual e inquietação nacional, Deus decide agir. O Senhor envia o profeta Samuel à casa de Jessé, em Belém, dizendo: "Dentre os filhos dele escolhi o novo rei." Samuel obedece. Carrega consigo um chifre com azeite, símbolo da unção divina, e parte com o coração pesado, temendo a ira de Saul, mas com a alma guiada pela certeza da missão que lhe fora dada. Ao chegar, vê Eliabe, o filho mais velho de Jessé. Forte. Imponente. Alto. O tipo de homem que os olhos humanos escolheriam para rei. Mas o Senhor sussurra ao coração de Samuel: "Não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, porque o rejeitei." O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Um a um, os filhos de Jessé passam diante do profeta. 7 ao todo. Todos rejeitados por Deus. Confuso, Samuel pergunta a Jessé: "Acabaram-se os teus filhos?" E Jessé responde quase com descaso: "Ainda falta o menor. Está cuidando das ovelhas." O menor. O esquecido. O que não era chamado para banquetes nem reuniões importantes. Aquele que não se encaixava no padrão de liderança, que cheirava a campo, a lã, a poeira. Esse era Davi. Mas Deus o via. Deus o escolhera. Porque onde os homens veem insignificância, Deus enxerga propósito. Mandam chamar Davi. Ele entra. Ruivo, de belos olhos e boa aparência. E então o Senhor diz a Samuel: "Levanta-te e unge-o." Este é ele. O azeite escorre pelo cabelo do menino pastor. Uma unção silenciosa, longe dos palácios, longe das multidões. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apodera de Davi. Deus havia encontrado um coração rendido. Não um homem perfeito, mas um coração quebrantado. Davi volta para o campo, para as suas ovelhas. A unção o separa, mas não o exalta. Ele espera. Serve. Canta. Sozinho nas colinas, compõe salmos, louva ao Deus que o viu quando ninguém mais via. Enquanto cuida do rebanho, Deus cuida do seu coração. Enquanto protege as ovelhas de ursos e leões, Deus o prepara para enfrentar inimigos bem maiores. É na solidão do campo que Deus forja os seus escolhidos. Não nos tronos, mas nas madrugadas frias. Não nos aplausos, mas nas lutas invisíveis. Davi aprende a confiar em Deus não com palavras, mas com a vida. Enquanto isso, Saul é atormentado. O Espírito do Senhor se retira dele, e um espírito maligno o perturba. Os seus servos sugerem que chamem alguém que toque a harpa para acalmá-lo. E um deles menciona Davi: "Conheço um filho de Jessé. Toca bem, é valente, homem de guerra, prudente em palavras, de boa aparência. E o Senhor é com ele." E Davi é levado ao palácio. Agora, o menino pastor entra no ambiente real. Não como guerreiro. Não como rei.
mas como músico. Como servo. E ali, entre músicas e silêncios, Davi observa. Aprende. Espera. Porque quem é fiel no pouco, será colocado sobre o muito. Davi toca, e a presença de Deus que habita nele traz alívio a Saul. Mesmo sem trono, ele já exerce autoridade espiritual. O tempo passa. Israel entra em guerra contra os filisteus. Um gigante chamado Golias desafia o exército do Deus vivo. Por 40 dias, ele grita, provoca, insulta. Ninguém se levanta. Nem mesmo Saul. O medo paralisa. O exército de Deus treme diante do inimigo. Mas lá em Belém, Jessé manda Davi ao acampamento com comida para seus irmãos. Davi não vai à guerra como soldado, vai como servo. Mas Deus tem planos maiores. Quando chega, ouve as provocações do gigante e se indigna. Quem é esse incircunciso filisteu, para afrontar os exércitos do Deus vivo? Pergunta ele. Enquanto todos olham para o tamanho do inimigo, Davi olha para a grandeza de Deus. E Davi se oferece. Um menino contra um gigante. Um pastor contra um guerreiro. Mas ele não vai em seu nome. Não vai em sua força. Ele declara com fé: tu vens contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi corre para a batalha. Pega uma pedra. Lança com a funda. E o gigante cai. Não foi a força do braço. Foi a confiança em Deus. Foi o coração rendido que venceu. Naquele dia, Deus mostrou a todo Israel que ele usa os pequenos para envergonhar os grandes. Que ele levanta os humildes para confundir os poderosos. E a fama de Davi se espalha. O povo canta: Saul matou milhares, mas Davi, dezenas de milhares. E o coração de Saul se enche de inveja. O que começou como admiração, transforma-se em perseguição. Saul tenta matar Davi. Persegue-o como a um animal. E o jovem ungido por Deus se vê fugindo para salvar a própria vida. Escondido em cavernas. Morando no deserto. Vivendo entre inimigos. Mas mesmo na dor da perseguição, Davi não levanta sua mão contra Saul. Ele tem a chance de matar o rei, mas se recusa. Diz: e não tocarei no ungido do Senhor. Porque quem confia em Deus não precisa forçar a sua própria exaltação. Quem tem um coração segundo o de Deus entende que os caminhos dele são mais altos, e os tempos dele são perfeitos. E nesse exílio, Deus lápida Davi. Cada noite fria sem abrigo, cada traição, cada perda, tudo forma em Davi um coração quebrantado, um espírito contrito, uma fé inabalável. Ele escreve salmos em meio à dor, clama, chora, louva. E Deus está lá, em cada lágrima, sustentando, moldando, preparando. Davi não é perfeito. Ele duvida. Ele teme. Ele erra. Mas ele sempre volta. Sempre se quebranta. Nunca se endurece. E é isso que Deus procura. Não perfeição, mas rendição. Não títulos, mas verdade. Porque aos olhos de Deus, um coração sincero vale mais que todas as coroas do mundo. E ainda não era a hora de Davi reinar. O processo era necessário. A espera fazia parte. Porque Deus não está preocupado em formar apenas reis, mas corações transformados. E o que Davi aprendeu em cada caverna, em cada noite solitária, o prepararia para liderar não com poder, mas com compaixão. Não com força, mas com justiça. O menino pastor estava sendo moldado. O guerreiro estava sendo forjado. O rei estava sendo preparado. E tudo isso começou não no trono, mas entre as ovelhas. Não entre os aplausos, mas no silêncio. Porque quando Deus olha para alguém, ele não vê o que o mundo vê. Ele vê o coração. E foi ali, no coração de um menino esquecido, que Deus decidiu plantar o seu plano eterno. Davi seria o rei de Israel. Mas mais do que isso, seria o símbolo de um reinado maior. Porque um dia, dos seus descendentes, nasceria outro rei.
Um rei eterno. O Messias. Jesus, o filho de Davi. Aquele que venceria o verdadeiro inimigo. Que não destruiria gigantes com pedras, mas o pecado com o próprio sangue. Que reinaria para sempre, com justiça, amor e verdade. E tudo começou com um menino invisível aos olhos dos homens, mas escolhido por Deus. Um coração. Davi tinha a promessa, mas ainda não tinha o trono. Tinha a unção, mas vivia como fugitivo. Tinha a presença de Deus, mas era rejeitado pelos homens. Durante anos, Davi viveria entre cavernas e desertos, entre perseguições e perdas, entre dores e promessas. Porque antes de Deus colocar alguém em posição de autoridade, ele trata o coração. E antes do ouro brilhar, ele precisa passar pelo fogo. A inveja de Saul se tornará obsessão. Ele via em Davi não apenas um rival, mas uma ameaça. O amor do povo por Davi era evidente. Sua coragem, sua fé, sua obediência, tudo contrastava com o declínio espiritual de Saul. E então, o rei o persegue com ódio, com tropas, com estratégias. Mas Davi não revida. Ele foge. Se esconde. Espera. Não porque fosse covarde, mas porque era obediente. Ele sabia que não era ele quem deveria tomar o trono, mas Deus quem deveria entregá-lo no tempo certo. Quantos de nós temos promessas, mas não suportamos o processo? Davi nos ensina que entre o chamado e o cumprimento há um caminho de renúncia. Ele era ungido, mas lavava feridas. Era escolhido, mas morava em cavernas. E ainda assim, adorava. Ainda assim, buscava a Deus. Ainda assim, confiava. Foi no deserto de Zif, em Engedi, no deserto de Maom e em lugares que pareciam esquecidos e que Davi mais se encontrou com Deus. E foi também nesses lugares que Deus mais provou o coração de Davi. Em uma dessas ocasiões, Saul entra em uma caverna para descansar, sem saber que Davi e seus homens estão escondidos ali. Os seguidores de Davi veem aquilo como uma oportunidade e Deus entregou teu inimigo em tuas mãos, dizem eles. Mas Davi se aproxima, corta apenas a orla do manto de Saul e o deixa partir. E, mesmo por esse pequeno gesto, sente remorso. Ele poderia matar Saul e tomar o trono. Mas escolhe o temor de Deus em vez do atalho. Escolhe esperar pela justiça divina em vez de se vingar. E ali, mais uma vez, mostra que seu coração não busca poder, mas obediência. Não levantarei a mão contra o ungido do Senhor, declara ele, ainda reconhecendo a unção que um dia repousou sobre Saul. Que reverência, que temor, que exemplo! Davi sabia que, se fosse preciso ferir para subir, então não era Deus quem o estava levantando. Mas o deserto não traz apenas perseguições. Ele também traz alianças. Homens aflitos, endividados, angustiados se juntam a Davi. E ali, em Adulão, nasce uma nova família espiritual. Os rejeitados do mundo se tornam guerreiros do reino. Porque Deus forma exércitos com os quebrados. Ele transforma cavernas em escolas de liderança. E Davi, mesmo sofrendo, lidera. Mesmo machucado, ensina. Mesmo sem coroa, inspira. O coração segundo o de Deus é capaz de ver propósito mesmo na dor. Em outra ocasião, um homem chamado Nabal, rico e tolo, recusa-se a ajudar Davi e seus homens. Davi se enfurece. Decide agir com violência. Mas é então que uma mulher sábia e cheia de discernimento entra em cena e Abigail, esposa de Nabal. Com palavras mansas, com humildade e fé, ela impede o sangue inocente de ser derramado. E Davi, ao ouvir suas palavras, reconhece: e bendito seja o Senhor que te enviou hoje ao meu encontro. Ele se deixa corrigir. Reconhece o erro. Volta atrás. Porque o coração segundo o de Deus não é teimoso, mas ensinável. Não é orgulhoso, mas moldável. Enquanto isso, Saul continua sua jornada de decadência. Afastado de Deus, recorre a uma feiticeira para buscar respostas. Envolvido em trevas, ele caminha para um fim trágico. E mesmo assim, Davi não se alegra. Mesmo sendo perseguido, ele continua respeitando a posição que Saul um dia ocupou.
Isso é temor. Isso é honra. Isso é humildade. Características cada vez mais raras, mais indispensáveis no reino de Deus. Davi, por um tempo, se refugia entre os filisteus. É um momento estranho, quase contraditório. Mas até ali, Deus o preserva. Ele vive na tensão entre a sobrevivência e a fidelidade. Entre a astúcia e a fé. Não é perfeito. Erra. Toma decisões equivocadas. Mas nunca abandona o altar. Sempre volta. Sempre busca. Sempre se arrepende. O diferencial de Davi não está na ausência de falhas, mas na profundidade do arrependimento. Enquanto Davi se ausenta, os amalequitas atacam Ziclag, a cidade onde ele e seus homens estavam morando. Queimam tudo, levam esposas e filhos. Quando Davi e seus guerreiros retornam, encontram destruição. E naquele momento, até seus próprios homens pensam em apedrejá-lo. Ele está sozinho. Cansado. Ferido. Rejeitado. Mas a Bíblia diz que o Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Essa frase carrega um peso eterno. Davi não se fortaleceu em estratégias, nem em amigos, nem em vingança. Ele se fortaleceu em Deus. É nesse momento que descobrimos quem somos. Quando tudo desmorona. Quando ninguém acredita. Quando o chão foge. Ali, a fé verdadeira se manifesta. Davi chora. Mas depois, ora. Pergunta a Deus: devo perseguir os invasores? Vou alcançá-los? E Deus responde: persegue-os, porque de certo os alcançarás e libertarás tudo. E assim ele faz. Vai atrás. Luta. Vence. Resgata esposas, filhos, bens. Nada se perde. Tudo é restaurado. Porque quem espera no Senhor, mesmo que pareça derrotado, jamais será desamparado. E então, o tempo se cumpre. Saul morre em batalha. Seu reinado chega ao fim. E após tantos anos de espera, sofrimento, provações e dores, Davi começa a reinar. Primeiro sobre Judá, em Hebrom. Depois, sobre todo Israel. Mas o mais belo é que, mesmo agora, com a coroa na cabeça, Davi continua com o coração no altar. Ele conquista Jerusalém e a transforma na capital espiritual e política da nação. Trouxe para lá a Arca da Aliança e símbolo da presença de Deus, dançando com alegria, sem se importar com o que pensavam. Mesmo como rei, ele se faz servo. Mesmo com glória, ele busca a presença. Porque o verdadeiro adorador adora com coroa ou sem ela. No palácio ou no deserto. Davi entende que mais importante que o trono é a presença de Deus em sua vida. Em seu reinado, Davi estabelece justiça, honra, misericórdia. Recebe pessoas esquecidas, como Mefibosete, filho de Jonatas, seu amigo que morrera. Mefibosete era coxo, marginalizado, e Davi o coloca à mesa como um filho. Porque quem foi perseguido sabe acolher. Quem conheceu a dor sabe abraçar. Quem viveu no deserto sabe valorizar a graça. Davi quer construir um templo para o Senhor. Seu coração arde por isso. Mas Deus diz: e não será você. Será seu filho. Davi aceita. Prepara tudo. Organiza os materiais. Investe com generosidade. Porque quem ama a Deus obedece mesmo quando seus planos são negados. Ele compreende que o mais importante não é fazer o que quer, mas fazer o que Deus quer. E no meio disso tudo, Deus faz a Davi uma promessa que ecoa até hoje: estabelecerei o trono do teu reino para sempre. Não era apenas sobre Israel. Era sobre o futuro. Sobre o Messias. Sobre Jesus. O Rei Eterno. O Filho de Davi. E essa promessa não se baseava na perfeição de Davi, mas em sua aliança com Deus. Davi foi um guerreiro, um poeta, um rei. Mas, acima de tudo, foi um adorador. Ele cantou nos campos e nos palácios. Clamou nas cavernas e nos salões reais. Escreveu salmos que hoje ainda nos curam, nos inspiram, nos quebrantam. Porque saíram de um coração verdadeiro.
Um coração que conheceu o céu e o vale. Que experimentou a glória e a queda. Mas que nunca deixou de amar ao Senhor. Ele foi o homem segundo o coração de Deus. Não porque nunca caiu, mas porque nunca ficou caído. Porque sempre se voltou. Porque sempre confiou. Porque mesmo rei, continuou servo. Mesmo exaltado, continuou humilde. E essa é a verdadeira grande. Davi havia alcançado tudo o que um homem poderia sonhar. O menino que cuidava de ovelhas agora reinava sobre uma nação poderosa. O homem que fugia de cavernas agora vivia em palácios. Aquele que era perseguido agora era aclamado. Mas nem toda glória é isenta de perigos. E foi no tempo de paz, quando não havia guerra, quando os inimigos pareciam derrotados, que o maior inimigo se levantou, o orgulho. O descuido. A autossuficiência. E então, Davi caiu. Era primavera, tempo em que os reis iam para a guerra. Mas Davi ficou em Jerusalém. Talvez cansado, talvez acomodado. E em um final de tarde, enquanto passeava no terraço do palácio, seus olhos se voltaram para algo que não lhe pertencia. Ele viu Batseba, mulher de Urias, um de seus soldados mais leais, banhando-se. E aquilo que começou com um olhar, se transformou em desejo. O desejo em ação. E a ação em pecado. Davi mandou buscá-la. Dormiu com ela. E ela engravidou. Então, para encobrir seu erro, tentou manipular a situação. Chamou Urias de volta da guerra, tentando fazer com que ele dormisse com sua esposa. Mas Urias recusou-se a gozar de privilégios enquanto os soldados lutavam. Ele era íntegro, fiel, justo. E a integridade de Urias revelou ainda mais a corrupção momentânea do coração de Davi. Ao ver que seus planos não funcionaram, Davi deu um passo ainda mais sombrio. Enviou uma carta a Joabe, comandante do exército, ordenando que colocasse Urias na linha de frente da batalha e o deixasse exposto para morrer. E assim foi feito. Urias morreu. Davi então tomou Batseba como esposa. Aos olhos humanos, tudo estava resolvido. O escândalo encoberto. O problema eliminado. Mas Deus viu. E então, Deus envia Natã, o profeta. Com sabedoria e ousadia, Natã conta a Davi uma parábola sobre um homem rico que, tendo muitas ovelhas, rouba a única cordeira de um homem pobre. Davi se enfurece. Esse homem merece a morte, diz ele. E Natã responde com firmeza: Tu és esse homem. Essas palavras cortam como uma espada. Rasgam a alma do rei. Ele havia sido confrontado, exposto, desmascarado. Mas aqui está o verdadeiro coração segundo o de Deus. Davi não se justifica. Não foge. Não culpa ninguém. Ele diz apenas: pequei contra o Senhor. E do seu coração quebrantado nasce um dos salmos mais profundos de toda a Escritura, o Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Davi reconhece que o pecado não é apenas um erro moral, mas uma ofensa ao Deus Santo. Ele não busca apenas perdão, mas transformação. Não quer apenas se livrar da culpa, quer ser purificado. Quer ser restaurado. E Deus, em sua infinita misericórdia, o perdoa. Mas as consequências permanecem. O filho que nasceu da união ilícita morre. E Davi chora. Jejua. Clama. Mas depois que a criança morre, ele se levanta, lava o rosto e adora. Sim, adora. Porque mesmo em meio à dor, Davi sabia que Deus era digno. Ele entendia que a adoração verdadeira não depende de circunstâncias, mas da natureza de quem Deus é. E mesmo após tudo isso, Deus não rejeita Davi. Pelo contrário, abençoa sua união com Batseba e dela nasce Salomão. O menino que herdaria o trono. O filho que construiria o templo. Porque Deus é especialista em fazer nascer graça onde houve pecado. Ele transforma ruínas em fundamentos.
Da mesma mulher marcada por escândalo, Deus tira o próximo capítulo da promessa. Mas a vida de Davi não seria mais a mesma. Seu pecado abalou sua casa. Seus filhos cresceram em meio à dor e à confusão. Amnon, um de seus filhos, abusa de sua meia-irmã Tamar. Absalão, irmão de Tamar, mata Amnon em vingança. E depois disso, Absalão se rebela contra o próprio pai, tentando usurpar o trono. Davi, mais uma vez, foge. Agora não de Saul, mas do próprio filho. E mais uma vez, o rei chora no deserto. Ele sobe o Monte das Oliveiras, chorando, com os pés descalços, humilhado. O rei de Israel, rejeitado por seu povo, traído por seu sangue. Mas ainda assim, confia em Deus. Ele diz: e se o Senhor quiser, ele me trará de volta. Porque Davi sabe que a vida está nas mãos do Altíssimo. Que o trono pode ser tomado, mas a presença de Deus jamais. E ele prefere perder tudo do que perder essa presença. Absalão, por fim, é derrotado. Mas Davi não se alegra. Ao saber da morte do filho, chora amargamente: Absalão, meu filho. Quem me dera morrer por ti? Um pai quebrado. Um rei dilacerado. Um homem ferido. Mas ainda assim, um adorador. Nos últimos anos de sua vida, Davi continua reinando, continua escrevendo salmos, continua buscando a Deus. Um dia, decide fazer o censo do povo, mesmo contra a vontade de Deus. E por causa disso, uma praga cai sobre Israel. Mais uma vez, Davi reconhece: fui eu quem pequei. Fui eu quem errei. Mas o que essas ovelhas fizeram? Ele se coloca no lugar de intercessor. Clama por misericórdia. Oferece sacrifício. E ali, no lugar onde a praga cessou, Davi compra a eira de Araúna, e diz: e não oferecerei ao Senhor sacrifício que não me custe nada. Essa frase ecoa pela eternidade. Porque o verdadeiro amor por Deus se revela na entrega. Na renúncia. No sacrifício voluntário. Davi sabia que Deus merecia o seu melhor. Sempre. Quando chega a hora de partir, Davi chama Salomão, seu filho. E não fala de riquezas. Não fala de política. Fala de Deus. Conhece o Deus de teu pai e serve-o com coração perfeito e alma voluntária. Esse era o legado. Não apenas um trono, mas uma fé. Não apenas um reino terreno, mas uma aliança eterna. Davi morre em boa velhice, cheio de dias, de glória e de honra. Mas sua história não termina ali. Séculos depois, quando o anjo anuncia a Maria o nascimento de Jesus, ele diz: o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E quando o cego Bartimeu clama por cura, ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque Davi não é apenas uma figura do passado. Ele é uma sombra do futuro. Ele é o eco do Messias. O símbolo da graça. O lembrete de que Deus não busca perfeição, mas rendição. Que ele levanta os pequenos, restaura os quebrados, e cumpre promessas mesmo após nossos fracassos. A vida de Davi nos ensina que o homem pode cair, mas Deus levanta. Que a dor pode vir, mas não define o fim. Que o arrependimento abre portas que o pecado fechou. Que é possível ser rei e servo, guerreiro e poeta, líder e pecador, desde que o coração permaneça nas mãos do oleiro. Ele foi pastor, músico, fugitivo, general, rei. Mas foi, acima de tudo, um adorador. Um homem segundo o coração de Deus. E a maior prova de que essa história não termina em Davi está no próprio Cristo. Porque no madeiro, Jesus venceu o pecado que Davi não pôde vencer. Derramou o sangue que nenhum sacrifício animal pôde substituir. E com sua ressurreição, ele selou o trono eterno que jamais será abalado. Davi apontava para ele. Suas canções anunciavam o Redentor. Seus salmos clamavam pelo Salvador. E sua vida, com todas as quedas e glórias, mostrava que Deus usa homens comuns para cumprir propósitos eternos. A história de Davi não é sobre um rei terreno. É sobre um coração entregue. Um coração sincero. Um coração que mesmo errando, nunca deixou de buscar.
que mesmo caindo, nunca deixou de se levantar. E que essa história continue a nos lembrar, hoje e sempre, que não importa onde começamos, nem quantas vezes tropeçamos, mas sim onde colocamos nosso coração. Porque Deus ainda procura por corações assim. Corações segundo o dele. Corações que não precisam de palco para adorá-lo. Que não precisam de coroa para servi-lo. Corações que reconhecem que mais importante do que conquistar o mundo é pertencer a Deus. Assim foi Davi. Assim devemos ser nós. A história de Davi nos mostra que Deus não escolhe os perfeitos. Ele escolhe os disponíveis. Que não importa o tamanho da sua queda, se o seu arrependimento for sincero, Deus pode reescrever sua história. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para continuar recebendo conteúdos que edificam a sua fé. Escreva nos comentários: eu quero ter um coração segundo o de Deus. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que ainda há esperança, propósito e perdão. Até o próximo capítulo. Que Deus te abençoe.